fala de vigília é algo especial. É eu escolher sair da minha casa, do meu aconchego, sair daquele lugar que o Senhor me deu de paz e vir para dentro da casa dele. Tem que ter o quê? Renúncia. Para servir o Senhor é difícil, fazer a obra do Senhor é difícil, porque tudo nós temos que deixar de lado aquilo que nós gostamos, aquilo que o nosso corpo deseja, né? E não é diferente para nós poder estar aqui numa vigília. Tem que ter renúncia. Mas eu quero falar nessa noite sobre escolha, algo que é uma palavra bem conhecida da igreja. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu fiquei pedindo direção para o Senhor e tentando sair dela, mas o Senhor não permitiu. Mas quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai dizer que Samuel, o Senhor dá uma ordem a Samuel. Vai até a casa de Jessé, escolhe ali um dos seus filhos, o qual eu tenho escolhido. Só que é interessante que a Bíblia vai relatar e deixar bem claro para nós que Samuel chega ali e já começa a olhar para a estatura, para a altura, para aquele que tinha todos os requisitos para uma batalha, um homem preparado para, como se fosse um soldado de guerra. Mas o Senhor já antemão, no verso 7, ele já repreende Samuel, dizendo: Samuel, não atentes para a sua aparência. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre homem e mulher segundo o coração de Deus. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Mas eu tenho defeito. Quem que não tem defeito? Quando a gente olha para essa história, Davi era um homem assim como eu e você. Davi também tinha defeitos. Mas a Bíblia vai relatar para nós lá no livro de Atos, capítulo 13, verso 22, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, não é porque eu e você temos defeito que o Senhor não nos escolheu. O Senhor não nos escolheu pelo que nós era ou pelo que nós é. O Senhor nos escolheu porque Ele nos conhece. Às vezes eu olho para dentro de mim, eu não vejo nada que serve para o Senhor. Mas o Senhor olha e vê algo que serve para Ele. Às vezes o Senhor olha para dentro de você e vê o quanto você tem uma grandeza que nem você conhece. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós mesmos não nos conhecemos. Não conhece não. Às vezes nós temos a maneira de falar: não, eu me conheço. Não conhece não, meu irmão. Quando as coisas arrocham, nós saímos do eixo. Quando as coisas arrocham, eu saio da minha direção. Eu não me conheço não. Mas às vezes nós temos dentro de nós isso: não, eu me conheço. Eu sou um cara tranquilo. Não é nada. Nós não é tranquilo não, nós é explosivo. Ah, o meu coração é bom, não é nada. A Bíblia diz que o nosso coração é mau. O coração do homem é enganoso. Mas aqui nós estamos falando de uma escolha que o próprio Deus fez. Samuel chegou, olhou e falou: é esse. O Senhor falou: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Então quando nós olhamos para o irmão, a gente pensa: por que o Senhor escolheu esse aí? Porque a visão de Deus está além da minha e da sua visão. O que Deus está vendo é lá na frente. Deus está vendo qualidades que eu e você não conseguimos enxergar. E é por isso que nós somos escolhidos. Por isso que eu disse que nessa noite eu quero falar para o homem e mulheres segundo o coração de Deus. Você já parou para pensar o tamanho da população de Caçu? Dá uma olhada do nosso lado para você ver quantas pessoas tem aqui na igreja. Comparando com a população, comparando com os irmãos da igreja, quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite? Mas não. Nessa noite pessoas escolheram fazer outras coisas.
Um escolheu ir para um lugar, o outro para o outro, mas eu e você escolhemos estar na presença do Senhor. Escolhemos vir aqui e adorar o nosso Deus. A minha maneira de adorar é simples, mas o Senhor está olhando o coração. Às vezes as minhas palavras nem são palavras sábias, mas são palavras verdadeiras. Às vezes eu não tenho nem palavras, mas eu tenho lágrimas para derramar aos pés de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero falar para você que é homem e mulher segundo o coração de Deus. O Senhor não te escolheu pelo que você era e nem pelo que você é. O Senhor te escolheu pelo que Ele te conhece. Quantas vezes que às vezes a gente olha para uma pessoa e faz um julgamento sem conhecer. A primeira vez que a gente vê, a impressão já fica. Não, eu tenho uma visão daquele irmão, aquele irmão é assim, assim, não é nada. Vamos começar a conhecer ele assim como o Senhor conhece. Vamos começar a aproximar dele para nós entender. Porque às vezes a gente vê alguém assim com um olhar triste, mas nós não sabemos o que ele está vivendo, o que ele está passando. Mas o Senhor nesta noite me trouxe aqui para falar para você, para mim e para você. Porque quando eu estava olhando esta palavra, o Senhor falou muito comigo. E eu quero falar sobre qualidades de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero falar de qualidades. Às vezes nós olhamos e falamos, eu não tenho qualidade. Tem. Nós temos qualidade que nem nós mesmos conhecemos. Qualidades que o Senhor conhece. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde o início da Bíblia, lá no livro de Gênesis, bem no comecinho, aos olhos não tinha mais recurso, mas o Senhor olha e vê um homem chamado Noé, um homem que era íntegro, reto, e o Senhor acha graça diante de Noé. E o Senhor determina algo para que Noé faça. E eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está querendo determinar algo para mim e para você fazer. Continuar pregando esta palavra. Continuar falando do amor do Senhor, da grandeza dEle. Ah, mas eu não sei pregar, pastor. Mas nós sabemos dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós sabemos testificar daquilo que o Senhor tem feito. Quanto é bom a gente poder falar com propriedade daquilo que o Senhor faz na nossa vida. É bom contar testemunho dos outros, é bom, mas os da gente é melhor ainda. Contar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor tem feito na minha e na tua vida. Mas hoje nós estamos aqui numa vigília para nós contemplar o nosso Deus, adorar Ele. E eu quero falar um pouquinho sobre essas qualidades. Nós estamos aqui falando de um homem segundo o coração de Deus, diante da palavra. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender que a Bíblia vai falar de duas situações. Um que foi excluído por Deus e um que foi escolhido por Deus. Mas eu quero falar dessas qualidades. A primeira qualidade que eu posso falar de Davi é a humildade. Davi tinha humildade. Diante de situações, ele era um homem humilde. Davi foi confrontado por Natã diante dos seus erros. Mas Davi teve humildade de reconhecer o seu erro. Quantas vezes, às vezes nós erramos, mas nós não temos humildade de reconhecer o nosso erro. O quanto é bonito eu dizer, eu errei, eu estou aqui porque eu errei. Daqui para frente eu quero fazer diferente.
Não adianta nós querer, às vezes, esconder as coisas. Não, meu irmão, diante dos olhos de Deus, não tem nada que fique em oculto. Mas, às vezes, diante da nossa caminhada, com os nossos erros, nós queremos tampar as coisas, mas não tem jeito. Diante de Deus, não. Nós podemos esconder aos olhos do nosso pastor, mas diante do Senhor, não. O Senhor sabe de todas as coisas. A minha vida e a tua vida está assim como um livro aberto diante do Senhor. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece cada passo meu e seu. Mas eu quero falar dessa humildade. Davi, como um homem humilde, diante daquela situação, o profeta Natan chega e relata uma parábola para Davi. E aí quando Davi diz, não, esse homem tem que ser morto. Ele tem que ser julgado, ele tem que ser morto. Aí Natan fala, esse homem é você. E Davi, com humildade, reconhece o seu erro. Então eu quero dizer para você nessa noite, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, a primeira coisa que ele tem que ter é humildade. Ah, o pastor veio me falar alguma coisa. Não, meu irmão, se o pastor falou que nós estamos errados, vamos tomar nossa posição. Vamos ser humildes diante da voz do Senhor. O nosso pastor é o anjo da igreja. Vamos ser humildes para entender que nós temos que ser corrigidos. Nós temos que ter uma correção. E isso é o quê? A primeira qualidade de um homem e de uma mulher de Deus. É o que? Humildade. É necessário nós sermos humildes. Eu quero falar da segunda qualidade de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Sinceridade. Davi foi um homem sincero. A Bíblia vai dizer que ele colocou no coração dele de fazer um censo, de contar as pessoas. E isso não era agradável aos olhos de Deus. E quando isso chega diante do Senhor, o Senhor traz um castigo sobre o povo. É interessante que Davi chega e fala, é eu que errei, o povo não tem culpa. Então é necessário nós termos o que? Sinceridade diante de Deus. É necessário nós sermos sinceros. A Bíblia diz que é sim, sim e não, não. Passa disso, vem do maligno. Então nós temos que ter essa sinceridade diante da palavra de Deus. Nós temos que ser sinceros diante da obra do Senhor. Aquilo que é colocado diante de mim e de você para nós conduzirmos, nós temos que ter ali uma sinceridade. A responsabilidade é minha, eu tenho que assumir. Quando o erro é meu, eu tenho que me colocar na posição. Ah, mas eu sou o pastor da igreja, independente de quem nós seja. Eu sou o dirigente da congregação. Eu errei. Eu tenho que ter sinceridade para chegar ali e falar, o erro é meu. Isso é o que? Qualidade de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Adão e Eva estavam ali num lugar preparado por Deus, o jardim. A serpente vem, engana a mulher vem, engana o homem, mas quando Deus fala, a mulher fala, foi a serpente. E o homem fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Já começa não tendo a sinceridade. Eu quero trazer o meu e o teu coração nessa noite. Nós temos que ser sinceros. Diante da obra do Senhor, nós temos que ter sinceridade com aquilo que nós estamos fazendo. O que eu e você estamos fazendo, nós não estamos fazendo para aparecer. O que eu e você estamos fazendo, não estamos fazendo para o pastor Adilson, nem para o pastor Nifro Júnior. Não, o que nós estamos fazendo para o Senhor. O Senhor que criou todas as coisas. O que nós estamos fazendo pelo aquele que fez por nós.
Antes de nós fazer por Ele, Ele já fez por nós. Por que que nós temos tantas dificuldades de sermos sinceros? Por que que nós temos tantas dificuldades de ser homens e mulheres segundo o coração de Deus? Aqui, às vezes, nós até vamos levando as coisas mais ou menos. Eu jogo para ali, jogo para cá e o tempo vai passando. Mas quando chegar no Senhor, não tem jeito de passar não, meu irmão. Quando chegar diante do Senhor, é aquilo que eu fiz. É aquela, se eu tive sinceridade, o Senhor está ali como meu advogado. Mas se eu fui um homem de qualquer maneira, o Senhor está ali como meu juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar de outra qualidade do homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Confiança. Davi, ele depositava a confiança no Senhor, no próprio Deus. Ele chega a dizer assim, uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Vim aqui falar de confiança é fácil. Quero ver nós viver. Eu quero ver a hora que a prova bater na minha porta, a dificuldade, como que eu vou estar? Cadê minha confiança? Mas é necessário eu e você, sendo homens e mulheres de Deus, ter confiança no próprio Deus. Tem coisa que é só o Senhor que sabe. Só o Senhor conhece o meu e o teu coração. Só o Senhor sabe o que eu e você estamos necessitando. Às vezes nós até falamos para um e para outro. Mas a confiança tem que estar depositada no Senhor. Porque só Ele resolve. Tem coisas na minha vida e na sua vida que é só o Senhor que resolve. Então o Senhor quer que nós depositamos total confiança nele. O Senhor quer que nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, para Ele nos conduzir, para Ele nos guiar, para Ele nos ensinar. Ah, mas eu quero até colocar a mão. Não, meu irmão, deixa o Senhor trabalhar. Confia nele, entrega. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor e confia nele. Então Davi, ele tinha essa confiança, ele depositava a sua confiança no próprio Deus. Outra qualidade de um homem e de uma mulher de Deus, eu quero falar sobre submissão. Temos que ser submissos. Ah não, eu estou lá na obra do Senhor, lá em Hidrolândia, eu não tenho que falar nada para o pastor Adilson. Não, meu irmão, é submissão. Nós temos que falar com a nossa liderança. Nós temos que entender que nós temos que ser submissos. Nós temos que entender que, mesmo diante das situações, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia vai dizer que quando ele ia às pelejas, ele procurava ao Senhor. Eu devo subir ou não? Ele era submisso ao Senhor. Primeiro ele perguntava ao Senhor, ele orava ao Senhor, pedindo, Senhor, é para mim ir ou não? E ele esperava uma resposta do Senhor. Muitas das vezes nós até dizemos, não, eu tenho submissão, mas eu não pergunto nada, nem ao nosso pastor e nem a Deus. Quer ver, sabe o que nós somos especialistas? Nós somos especialistas, enquanto a coisa aperta, nós colocamos Deus contra a parede. Se o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor faz.
Por que que não pede primeiro ao Senhor? Senhor, é para mim fazer isso ou não? Submissão é obedecer à voz do Senhor, é primeiro falar com Ele, é esperar a resposta. Tudo tem um tempo. É interessante que a única coisa que Deus precisa, tempo, lugar e pessoa. O Senhor precisa de tempo, lugar e pessoa. Nós podemos ver diante dessa história. O Senhor deu tempo, o Senhor preparou, o Senhor deu oportunidade. O Senhor deu oportunidade a Saul. E às vezes o Senhor tem dado oportunidade para mim e para você e nós estamos desperdiçando. O Senhor às vezes tem dado oportunidade para nós tomar uma decisão de mudança. Mas às vezes nós não estamos olhando para a obra. Então Davi, ele teve submissão. É outra qualidade que um homem ou uma mulher de Deus tem que ter, segundo o coração de Deus. Quero falar de mais uma qualidade a qual nós podemos tirar desse texto. Davi, ele era adorador. E é o que eu e você estamos fazendo aqui nesta noite. Nós somos verdadeiros adoradores, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Por que que às vezes a gente olha, nos nossos olhos está correndo uma lágrima? Porque nós estamos aqui adorando aquele que é digno de toda honra e toda glória. Quando nós olhamos para o Davi como um adorador, até o Salmo 74 foi Davi que escreveu. E todos os salmos falam de adoração. Tem salmo que é oração, tem salmo que é louvor. Então nós podemos dizer, Davi era um verdadeiro adorador. E é isso que o Senhor requer de mim e de você. Que nós sejamos verdadeiros adoradores. Então eu quero te falar nesta noite sobre essas qualidades. A primeira qualidade é humildade. A segunda qualidade é sinceridade. A terceira qualidade é confiança. A quarta qualidade é submissão. E a quinta qualidade de um homem ou de uma mulher de Deus, verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender a diferença de um verdadeiro adorador. Saul estava preocupado com o trono. Davi estava preocupado com a presença. Davi chega a dizer assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Independente daquilo que nós estamos vivendo, não vamos perder a presença do Senhor. Independente das situações que nós estamos passando, não vamos deixar de vir para a casa do Senhor. Hoje eu falei com um irmão aqui, me entristeceu meu coração. Eu falei para ele assim: eu vou ali buscar a irmã Jane, para ela vir para a vigília. Falei, eu vou ali buscar ela. Ele falou assim: eu vou ali também buscar minha esposa, só que eu não vou voltar. Falei, por quê? Não, é porque eu estou com uma enfermidade e eu não aguento voltar, eu já procurei, eu não posso beber remédio, eu já fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, se eu te falar que Jesus pode curar? Ele falou, eu sei. Eu falei, então vem para a vigília que ele vai te curar. Mas ele não retornou. Às vezes nós queremos receber do Senhor, mas nós não queremos depositar. Às vezes eu quero que o Senhor faz na minha vida, mas eu não quero fazer nada para o Senhor. Se nós estamos numa vigília, crendo que Jesus vai estar nela, eu tenho que vir, nem que seja deitado. Eu tenho que vir na maior dificuldade, entendendo que lá o Senhor vai me curar. Quem crê que o Senhor Jesus está aqui nessa noite? Eu posso crer que o Senhor pode mudar a minha e a sua história.
Eu quero contar um testemunho aqui. Eu quero contar um testemunho aqui rapidinho. Um dia eu estava lendo a Bíblia e sofrendo muita dor de coluna. E doía demais. E eu estava ali. E aí eu parei de ler a Bíblia assim, passei a mão nas costas, falei, minhas costas estão doendo demais. O Senhor falou assim no meu coração: eu tenho te usado para curar pessoas. Ora por você. Eu tinha um olhinho ungido lá, fui lá, peguei, passei na mão, passei na coluna e orei. Isso já vai fazer 3 anos, nunca mais eu senti nada. Às vezes eu tenho fé para o pastor Wagner Parreira, mas eu não tenho fé para mim. Eu quero te dizer nessa noite, é noite de escolha. Vamos escolher nesta noite colocar a nossa fé em ação. Vamos nesta noite escolher fazer a vontade do Senhor. É interessante que nesse mesmo texto, nós podemos entender que tem diante de uma situação que Saul está passando, aqui nós podemos ver os servos de Saul testemunhando de Davi. Isso aqui é muito lindo. Nós podemos entender que mesmo diante da situação, nós sendo homens e mulheres segundo o coração de Deus, mesmo diante das lutas, o inimigo vai testemunhar de nós. Porque quando Saul está passando por uma dificuldade, a partir do verso 14, nós podemos entender que ele está passando ali por uma enfermidade, o próprio Deus coloca sobre ele um espírito mau da parte do Senhor, a Bíblia vai dizer, e nós podemos entender que isso é algo de Deus, que o Senhor permitiu, e é interessante que ele fala ali com os seus criados, né, para procurar alguém, para que possa aliviar aquela situação que ele estava passando. E eles pegam e falam assim, tem o filho de Jessé. No verso 18 a Bíblia vai dizer assim, então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é animoso e é homem de guerra, e é sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Por mais que às vezes a situação é difícil, tem tanta perseguição sobre a minha e sobre a sua vida, mas o inimigo ainda vai dar testemunho da nossa história. O inimigo vai dar testemunho daquilo que eu e você estamos fazendo. Por quê? Porque nós estamos fazendo para o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você guarde essas qualidades no teu coração, para que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. É necessário nós termos qualidades que agradam ao Senhor. Muitas das vezes nós vemos pessoas pregando assim, não, Davi é um homem que estava lá no meio do mato, ninguém dava nada por ele. É verdade, mas ele tinha qualidades especiais. Ele tinha qualidades que aos olhos de Deus, elas estavam ali contempladas. E eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor tem contemplado aquilo que eu e você temos feito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para a igreja que eu estou muito feliz, grato a Deus por essa oportunidade. Quando o pastor Adilson me convidou, eu falei, eu tenho muita dificuldade, porque a gente que está ali dirigindo uma congregação, a gente não é pregador. A gente traz uma palavra, um dia, outro dia, o Senhor dá graça, e a obra do Senhor vai crescendo, e pessoas às vezes vão tendo vontade de ouvir, porque a palavra é do Senhor, mas eu falei, o meu nome é pronto.
Então eu quero dizer para você nessa noite: continua fazendo aquilo que o Senhor colocou você para fazer. Continua fazendo aquilo que o Senhor colocou. Por mais que às vezes nós pensamos, não, mas é pequeno. Mas é por aí que o Senhor começa a trabalhar na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero neste momento agradecer a Deus e agradecer ao nosso pastor por esta rica oportunidade, e que Deus continue abençoando esta igreja de uma maneira especial. Quero dizer para os irmãos que nós estamos ali em Hidrolândia,